Boa noite a todos, amigos do Mão de Luz, que sejam todos muito bem-vindos nessa noite, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Vocês se sintam acolhidos e muito abertos a aprender um pouco mais sobre Jesus no nosso dia a dia, né? Hoje a gente veio aqui estudar a parte do capítulo 9 do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A gente está fazendo uma sequência de estudos desse livro. Se alguém me perguntar aqui, tiver curiosidade, que está acompanhando com o livro, por que não foi feito o capítulo número 8, que antes da gente iniciar esse projeto, né, de perpassar toda a Boa Nova, a inspiração que veio esse projeto foi justamente uma palestra do capítulo 8, nesse meado de pandemia, que chama Bom Ânimo. Então, se alguém tiver interesse, pode ir na página do Facebook do Mão de Luz, que lá vai ter, sim, toda a palestra. Vamos lá. Vamos ter que fazer, inicialmente, uma prece inicial para as coisas. Um momento. Calma. Prontinho? Rapidão. Já tô no grupo. Pronto, não deixa eu travar. Prontinho. Voltando ao foco, né, do nosso estudo, perdão pelas coisas aqui, eles precisaram do acesso ao telefone. Estão explicando aqui para vocês, para não ficarem voando, né, no caso. Bem, que a gente possa agora, nesse instante, acalmar os nossos corações e elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre amigo e amado, acima de tudo. Peço a todos que aqui estão hoje bênçãos, luz, paz, tudo que emana do Criador. Que a gente tenha consciência de que fazer o bem deve ser a nossa meta. Espiritualidade amiga esteja conosco a todo instante. Eu agradeço o esforço de vocês a todo momento, nos auxiliando a evoluir, e que todo esse trabalho possa ser realizado no nosso íntimo para melhorar cada vez mais as nossas ações. Que Deus vos abençoe, as pessoas encarnadas e desencarnadas, nossos entes queridos, as pessoas que estão precisando de um afago, de um amparo, que se sintam acolhidas, acima de tudo. Agradeço, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, agora a gente pode iniciar o nosso estudo, sem interrupções, espero. Mas então, capítulo 9, Velhos e Moços. Em que tem desse capítulo que diz respeito sobre a idade? Sobre o avançar dos tempos? Iremos descobrir. Vamos lá. Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões, dentro de um idealismo quente dos mais jovens. Muita vez o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, bradavam, diziam. Iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos todo o mundo. E assim dizia aquilo em meio àquela pequena quantidade de pessoas, né? Aquele grupo singelo, constituído por pescadores, cobrador de impostos. E ali a gente tinha a diferença de idade, que é comum, né, nisso. A gente tem aqui Pedro, André também mais velho, sendo Pedro o mais velho de todos, né? E a gente vê que tem ali um choque de opiniões, um confronto ali de ideias. Por que isso acontece?
Porque, tipo assim, são gerações, né? A gente tem gerações diferentes, igual tem choques de opiniões na nossa atualidade. Tinha naquela época também. Então a gente pode ver aqui que os mais jovens se sentiam felizes, se sentiam o puro furor por poderem ter a juventude para poder trabalhar em nome do evangelho. E isso para eles era o máximo, era coisa assim sensacional. Eu sou jovem, eu posso percorrer o mundo, fazer minha vida em nome do evangelho. Enquanto isso, os mais velhos ali escutavam com ingenuidade, também uma humildade. E o que isso a gente pode ver? A gente pode ver que mesmo assim, a gente lutando, a gente fazendo essas coisas, aqui vira e fala relativamente aos projetos do futuro. E essas discussões que aconteciam, a gente pode ver que isso acontece até a morte. Como assim até a morte? Você pode trabalhar, e muitas pessoas trabalham até o momento da velhice, em que o corpo não aguenta mais. E a gente pode ver que o ato de distribuir o evangelho no mundo, e pelo fato da gente conhecer o evangelho tão assim, ter esse contato com ele no ocidente, né, que o evangelho ele veio no oriente, foi justamente porque teve uma pessoa específica, maravilhosa, que é um exemplo de vida pra gente, além dos apóstolos, que fez esse trabalho. E esse trabalho foi feito por Paulo de Tarso, né? Nosso querido Paulo. E devido a ele, o evangelho foi divulgado nos 4 cantos do mundo, se possível. Ele passou por muitas coisas e decidiu levar a palavra do mestre para todos os lugares. A gente pode ter visto também que muitos apóstolos, como João, viajou para cidades vizinhas ali na estado de Jerusalém, naquela região, e eles também fundaram outros campos, né, igrejas do cristianismo primitivo para falar do evangelho. Então eles espalharam, jovens ainda, né, na época após a morte de Jesus, espalharam o evangelho. Então assim, o que foi feito depois? Então assim, depois que Jesus foi, eles trabalharam sim para divulgar o evangelho, isso é fato. Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos. Respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas, questionavam acerca de suas possibilidades. Apresentavam as suas vantagens, são jovens, né? E debatiam seus projetos imensos, totalmente arquitetados para o evangelho. E pensavam consigo, que poderia realizar Simão Pedro? Chefe de família? Encarcerado nos seus pequenos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão os escutavam despreocupados, para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Aqui a gente pode ver que quando eles falam, nossa, sentimos fortes e bem dispostos pela juventude, pelo sangue, pelo fervor que corre em nossas veias, né? Toda aquela agitação, energia da juventude que a gente conhece muito bem, né? Só que olha pra você ver a prepotência, assim, no momento que você não pensa muito, não reflete no assunto, sobre eles suporem ser os únicos discípulos habilitados para falar do evangelho por serem jovens. Então você começa a ver assim que mesmo ali ao contato de Jesus, eles eram pessoas comuns, com defeitos, com erros, e erros inclusive nos pensamentos, a gente pode perceber isso. Tanto que se supunham mais adequados que os outros. Ao menos eles não entendiam na hora. Eles sonhavam alto, com projetos para poder espalhar o evangelho de Cristo. E sonhar é uma capacidade muito boa e também uma parte da juventude, né? Quando somos jovens, nós sonhamos de maneira, assim, nossa, sem limite. Isso é um lado muito bom. Aí eles acabam comentando entre si.
Então, Simão Pedro, então que pena, né? Ele não pode fazer isso, porque ele tem família. Ele tem dever todo dia para sustentar a família. Ele tem a sogra dele. Então, e aí? Ele não pode. Aí eles lamentavam isso, comentavam isso. E falavam das suas vantagens. Não, somos livres, somos jovens. E perguntavam de Mateus também, que tinha os deveres dele pra lá, né? Na vida pessoal e tudo mais. Só que, olha que coisa. Eu convido a vocês. Trabalhar na família também não é renovação e empregar o reino de Deus. A família é o suporte. A família é a base. Então a gente tem que ter noção disso. Se Simão Pedro tem deveres com a família dele, é uma família constituída, né? E abençoada por Deus, como todas. O dever de cuidar da família é tão sublime quanto falar do evangelho, se bem cuidado, se bem dedicado. A gente estuda aqui no Espiritismo a todo momento que a gente tem que lidar com a família são as pessoas exatas que a gente tem que estar. A gente veio nela, não foi por acaso. Então a família, eu ressalto aqui que é um campo de trabalho com Cristo. Isso é muito importante. Aí a gente começa a ver. Outra coisa legal é que aqui no finalzinho fala: André e o irmão escutavam despreocupados, eles só tinham interesse nos ensinamentos do Messias. Então olha que atitude legal. Mesmo diante de comentários assim que talvez não fossem muito respeitosos, claro que não era na má intenção, mas poderiam ofender, né? Eles simplesmente deixavam pra lá, assim, não, o que me interessa aqui é o ensinamento de Jesus, então vou ficar só com o ensinamento de Jesus, né? Não vamos filtrar o que está sendo dito por esse grupo. E aí, olha que atitude legal. Quantas vezes a gente passa na nossa vida passando situações imensas, diversas, em que se a gente aprendesse só a dar valor àquilo que realmente merece, quanto sofrimento, quanta coisa a gente não iria evitar, né? Quantos problemas na nossa vida. Entretanto, Simão, mais tarde chamado Ozelote, você sabe o que é Ozelote? Vamos descobrir. Antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do evangelho do reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, de ladeira abaixo, né? Embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou-se entender com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que roíam seu coração. Então, aqui nesse momento, a gente pode ver que, como Zelote, né, ele tinha o patamar de Zelote. O que seria Zelote, como foi dito? Ele era o pescador mais experiente. Logo, ele ensinava os próximos, a próxima geração de pecadores. Ele provavelmente tirava dúvidas, sabia como pescar diversos peixes e como tratar da rede da pesca, como cuidar do seu barco. Olha que conhecimento maravilhoso. Então ele já era intitulado mais velho, tinha isso. E ele se perguntava a si mesmo o que seria do seu esforço singelo. Uma coisa que a gente tem que pensar e ter certeza é que todo o esforço é válido e tem mérito. O importante é a qualidade do trabalho e não a quantidade. Não importa se você é jovem, se faz muitas coisas e não tem qualidade que você faz. Isso não importa. Vai ser muito que não deu nada. É uma coisa bem complicada. Mas se você faz um pouquinho com todo o coração, de toda a qualidade verdadeira, né, da sinceridade, ali do sentimento que você tem pelas pessoas, se você fizer isso com o coração, a qualidade é diferente. Nossa, a gente não planta o que colhe. E se você fizer um esforço com qualidade, você vai colher qualidade. Você vai colher tudo de bom.
por esse esforço. O esforço tem mérito, e isso é importante. Olha que interessante, ele estava sentindo a força física dele cair pela ladeira, né? Ele tá assim, não, tô ficando velho, não tô aguentando mais as mesmas coisas, o mesmo ritmo. Porém, o espírito dele continuava firme e forte no trabalho com Jesus. Mas o corpo não acompanhava. Então aí a gente vê essa dualidade de pensamento, né, do nosso querido apóstolo Simão Pedro. Olha que interessante também no finalzinho, que ele tem toda a humildade de ter problemas, de tentar entender estes problemas e de ir atrás de uma resposta. Ele foi atrás da resposta do mestre, obviamente, né? Porque é o mestre, né? Aquele que nos ensina, aquele que nos acolhe com todo carinho. Então, ele foi buscar respostas para as dores íntimas. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Olha que coisa incrível! Jesus tem total conhecimento das nossas emoções, ele sabe o que a gente passa no íntimo. E esse ato de fitar sem surpresa não é um olhar indiferente àquela situação. É um olhar de quem compreende, de quem sabe o que se passa contigo. Isso é interessante, né? Quando você vai desabafar, tem aquela importância de falar com alguém e a pessoa te compreende, ela entende o que se passa na sua alma. Isso é uma dádiva. Os amigos ajudam muito nisso. E o mais legal é a parte de Jesus estar sem surpresa, assim, eu te conheço, eu cuido de ti e eu amo você. Eu imagino que quantas coisas o olhar de Cristo poderia nos dizer. Então, assim, um encontro nosso com Ele não seria a dádiva de nossas vidas? E esse encontro pode ser feito aonde? Presencialmente só? Não. Pela nossa prece também. Simão, disse o mestre, com um desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso Pai, do nosso Deus? E se fôssemos contar o tempo? Na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância são suas ramagens verdejantes. A mocidade se constitui das flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Há flores que caem no primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é a esperança. A flor é uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Voltando aqui um pouquinho mais para trás, quando ele fala sobre a questão da ampulheta da vida. Então, como contar o tempo? Quantos anos tem Deus? É uma pergunta que nem nos cabe responder e nem sabemos se poderemos responder isso algum dia. Mas uma coisa é fato, ele é mais velho que o tempo. E se a velhice fosse uma desqualificação, uma falta de qualidade, Deus seria então mais classificado por ser mais velho que tudo e mais que o tempo. Pois ele criou o tempo, tem isso também. E não é assim, ele é um ser mais perfeito. É um ser em que a perfeição é a palavra que a gente mais consegue aproximar dele, mas é insuficiente para poder expressar o que é Deus, sabe? É algo supremo. E é interessante como você vê que a vida tem fases. Então, a infância são a esperança das folhas novas que nascem, né? Quando você sai do outono ali, vem o inverno,
Geralmente algumas árvores não têm folhas. E quando vem chegando a primavera, que você começa a ver as folhas nascerem, não dá uma esperança de ver aqueles galhos inicialmente vazios, inicialmente nus, se vestirem de folhas? Não é uma coisa linda da gente pensar assim? É a beleza da infância. E a mocidade é toda aquela floração, né, de ver as flores são toda a energia, toda a beleza, o perfume, o encantamento das coisas divinas nos pequenos detalhes, são maravilhosas. E a gente vê que a velhice, né, o envelhecer, a maturidade é o fruto. E o que é o fruto, né? Que o fruto não faz? E é um ciclo de vida, vocês já repararam nisso? Igual todos os anos as folhas caem, secam, caem ao chão, vão, crescem, renascem de novo na primavera, dão flores, frutos, os frutos caem, apodrecem, mas num ciclo novo tudo vai acontecer novamente. Se não a reencarnação, por que não a gente não comparar isso à reencarnação? Outra coisa que também é que a gente fala muito e que é muito importante da gente pensar sobre a velhice é que se a velhice é o fruto, quando alguma coisa dá certo, a gente não vira e fala, deu fruto. Esse projeto deu frutos, essa conversa deu frutos. Então, olha pra você ver como é uma dádiva pra encarar a velhice, né? O envelhecer. Olha que lindo, o fruto não tem doce, né? Um gosto geralmente doce, ali que traz, e aqui equivale esse doce ao doce mistério da vida, né? Porque você só se aprende a viver vivendo, então quem viveu mais tempo, lógico que não quer dizer que viveu melhor, mas teve uma gama de possibilidades para poder galgar os degraus da vida, né? E aí a gente começa a ver o quanto sublime é envelhecer, né? E a gente tem o costume, principalmente na nossa sociedade, de achar o envelhecer ruim, né? Algo ruim. Geralmente nos lembra a morte, mas o que é a morte se não uma passagem? O que é a morte se não uma transição? Um sopro, né? No caso. Vamos continuando. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Jesus sempre esclarecendo as nossas almas. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, 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 marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexões e sem esperança. A gente tem que também entender que a velhice, ela tem um símbolo de maturidade, carrega consigo a simbologia de sabedoria, mas não o que, assim, se você for analisar cada caso, é importante não generalizar. Mas o que acontece? O envelhecer, ele é o ato, assim, de você tornar cada vez, né, o seu corpo vai degradando, porém você vai tendo experiência na vida. Você vai vivendo, vai tendo oportunidade, fazendo suas escolhas. E quando a gente chega, a gente pode olhar cada caso, às vezes a gente pode encontrar um jovem que você olha assim, meu Deus, pode ter a maturidade suprema aquela pessoa, e você fica assim, caramba, e ele só tem 10 aninhos, como igual você encontra crianças de 6 anos falando coisas que muitas pessoas adultas sequer não têm noção disso. Assim como você pode encontrar pessoas mais velhas que parecem infantis completamente, sabe? Sem maturidade, né? E então a gente tem essa questão da velhice, né? Corpórea, dela ser um fruto, dela dar frutos, mas também o que anima o corpo é o espírito. Então a gente tem que ter muito entendimento de que é pessoal, é individual essa evolução.
Então, o que você vai fazer da sua velhice, dos seus atos, né? Dessa sua vivência, né? Quem é jovem, o que você vai fazer da sua juventude? Como aproveitar ela melhor para poder viver e adquirir a maturidade que a gente busca, né? De compreender os fatos da vida. Então, aqui para a gente continuar a entender, os jovens que falam com uma experiência milenária, né? E os velhos sem reflexão e sem esperança. Somos tudo o que vivemos, isso é importante de deixar claro, porque uma coisa que eu deixo muito explícita para quem conversa comigo sobre assuntos da vida é que a experiência, a memória constitui o que somos. Então, assim, é muito importante a gente viver os momentos construindo eles da melhor forma possível. Porque se a gente é o que a gente está fazendo ali, lógico que a gente muda, e se a gente muda, a gente age de outra forma, modifica o pensamento e melhora. Mas a gente é o que a gente está fazendo. Então, eu convido vocês a essa reflexão. O que vocês estão fazendo? É algo proveitoso? É algo bom? É algo elevado para poder entrar em contato com Deus? Então isso é muito importante da gente pensar na nossa vida. Olha que coisa linda que o Senhor vai virar falar para Simão Pedro. Simão Pedro vira e pergunta: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é uma meta do Espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não, a velhice não uma velhice enferma e amargurada, que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda que devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Gente, olha isso. Se não o fruto, a velhice, a maturidade, o fruto não encerra a vida somente pelo estado do fruto. O fruto, após isso, gera sementes. E depois da semente, ele pode gerar o mel com a questão da juventude das flores. Então, você vê uma constante ali, as pessoas poderem estar trabalhando e dando de si. Então, você não chega ao fim e fica estagnado, você pode continuar trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, a gente pode ver isso muito bem em todos os ensinamentos do Cristo. Percebendo que o mestre entendera seus conceitos de amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços. Aqui se obriga na minha alma a trabalhar na semeadura da vossa doutrina santa. Aí Jesus chega com todo carinho e fala, mas escuta, Simão. Redarguiu Jesus com serenidade enérgica. É interessante a gente pensar serenidade enérgica, né? Porque a gente pensa serenidade é tranquilo, mas o que seria uma serenidade enérgica? Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos do que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Lembra-te de tua parte, de teu esforço, e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser interferível e intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra de jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas também pode enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens. Cuide deles. Ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir. Igualmente,
para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer mel. Perdoa-lhes o entusiasmo sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te competes. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado seu esclarecimento, Simão, o zelote, se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Então aqui a gente pode ver a alegoria da raiz como o que seria a árvore sem suas raízes para poder absorver aquilo que o solo nos oferece, né? O que seria da juventude sem o conhecimento do passado? O que seria da humanidade sem a sua memória? A memória coletiva constituída por todos nós. A gente pode ver que Jesus aconselha ele não se magoar, né, com as palestras dos jovens. Ame eles, inclusive aqueles que estão ali num momento errado, um pensamento desvirtuoso, que estão só pela empolgação da juventude. Educa-os, cuide deles com carinho. E olha que importância, mesmo independente da idade, é importante deixar claro que o esforço compete somente a ti. Então a reforma íntima, o nosso purificamento pessoal, é pessoal, tipo, literalmente. A gente tem que tomar cuidado com isso, que muitas vezes a gente passa a responsabilidade das nossas ações, dos nossos atos, para pessoas distintas. E o quantos problemas isso não nos acarretam, quantas coisas isso nos atrasa na nossa evolução, porque a gente acaba culpando o outro, só que o outro não é culpado pelo que eu faço. Depende de como eu vou agir em todas as situações. Então você é responsável por aquilo que você faz. É importante dizer aqui também que o bom ânimo é relevante em todas as situações da vida. Tá abatido? Levanta a cabeça e compreenda que tá tudo certo e que tudo passa. Isso é importante também dizer. Inclusive os momentos felizes, eles passam. Mas a felicidade eterna, a felicidade verdadeira não é desse mundo ainda. Chegaremos lá. Mas olha que coisa linda, né? Você ter uma palestra com Jesus, gente. Conversar com Jesus. Deve ser uma coisa muito, muito inexplicável. Porque a alegria que você não deve sentir só daquele olhar, daquele falar. Nossa, é indescritível. Bom, vamos continuando a nossa reflexão. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade, para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúmes, recordou as elucidações do mestre, e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou com brandura. Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a procedê-lo às experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados da nossa vida, que deve ser a edificação do reino íntimo das almas. Gente, isso aqui fecha tudo, todo mundo compreende que Simão Pedro entendeu de todo o coração. E olha essa luz, essa evolução que ele não teve só
Só de compreender isso intimamente, nossa, é sensacional. E é interessante você ver que mesmo sem maldade, os apóstolos mais novos, no caso aqui foi Tiago, né? Que conversando com os outros pescadores novos, que também tinham interesse no evangelho do Cristo, virou e falou, tipo, a gente é jovem, a gente pode fazer muita coisa. Tipo, tem o Simão Pedro, que já tá velhinho e não vai fazer mais coisa. Mas a gente consegue, tipo, ele ter feito alusão a essa idade do Simão, não ofendeu, olha que importante. Porque a opção de sentir ofendido é nossa. Então, Simão Pedro, compreendendo o que se passava naquele local, simplesmente deixou pra lá. Aquilo ali não competia a ele. E, claro, como foi aconselhado ao mestre, ensinar aquele jovem, já que ele tem experiência para isso. Então, ele vai... Olha que discrição, ele tem todo o entendimento de não chegar no meio da cambada e falar assim, não, gente, olha, os mais velhos são importantes e tal. Ele não, quando ele vê que Tiago ali tá sós, no momento mais tranquilo, ele acerca de Tiago e conversa com ele pacificamente. E olha que ternura dele virar para Tiago e falar, meu irmão, será que o Espírito tem idade? E essa pergunta a você, será que o Espírito tem idade? O que nos define são nossas ações. Pouco importa a idade do espírito ou do corpo. É aquilo que está no íntimo. Isso é importante. E Deus não seria o mais velho de toda a criação, como a gente comentou mais um pouco atrás, né? Deus, o mais sábio de todos. E olha que interessante, é a experiência, é a vontade, independente da idade, mas o que você pode fazer para auxiliar no reino dos céus, dos corações daqueles que precisam. Então, o que será que Tiago pensou sobre Simão Pedro nesse momento, né? Vamos ver. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir, nem de leve o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Então a gente pode ver aqui que, olha a ternura da pessoa. Quantas vezes a gente não vai ensinar as outras pessoas ou chamar atenção e a gente vai com ignorância, vai com apatado, coice, né? E olha a ternura que não foi Simão de poder acercar com todo cuidado. E aquilo ali falou ao coração e não ofendeu. Porque se você for pensar, é uma chamadinha assim, né? Falando assim, pensa comigo. Só que foi tão mais assim, sabe? Então é mais tranquilo, isso não ofende, não desperta o orgulho. E também da parte de Tiago, de ter toda a compreensão de que um amigo, aquele companheiro, né, mais velho, estava ali para ensinar ele, para passar algo íntimo. Então essa experiência dos mais velhos que a gente tem que ter noção e dar valor, claro. E um momento glorioso de você compreender pacificamente e entender as respostas alheias e poder mudar seu pensamento. Se ele estiver errado, então você vira e fala, tens razão. Olha que coisa sublime. E é lindo você ver que, mesmo com o momento de divergência em que eles se encontravam ali, né? Por um momento ali, Pedro se sentiu ofendido em algum momento por algo que alguém disse. Então a gente pode ver que isso mostra que mesmo depois da divergência, eles tiveram as pazes. E foi de forma pacífica. Quantas vezes a gente faz murmurinho para fazer pazes? A gente faz as pazes com orgulho e a cara virada para cima e estamos de paz. E olha que lindo ele poder acercar, né, um senhor mais velho, acercar Tiago mais jovem, poder dar um abraço, um sorriso sincero e falar, não, nosso objetivo aqui é estar com Jesus, não é essas divergências. Então é muito bom a gente ter consciência disso. Bora ver aqui, continuando. Naquela mesma tarde, né?
a gente pode ver, só o comentário anterior, a gente pode ver a importância da conversa, né? Quantas vezes a gente tenta resolver as coisas na nossa vida na ignorância, como já foi dito, e se ambas as partes pudessem conversar, quantos problemas não seriam resolvidos, não só pessoalmente, mas em questão internacional, né? A gente pode ver nos países, se tivesse a conversa, o respeito, né? E aí a gente vê nesse quesito, né? Quanto é importante ver o lado de todos e agir ao bem de todos. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o Zelote, o velho pescador, notou que havia na praia 2 criancinhas inconscientes. Já crianças, né? Ali estão brincando e acaba distraído e só querem se divertir ali naquele momento. Dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do mestre, a mãe das crianças não via que elas estavam se distanciando. Ela estava embevecida pelo mestre, assim, admirada. E não percebeu que seus filhos ali estavam bem serelepes, mas acabando indo para longe. E eles se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso de água. Eles estavam à beira do lago, né? E aí, o velho pescador, atento à pregação de Jesus e às demais necessidades do ambiente e da hora em curso, observou que os 2 pequeninos tinham se distanciado e os acompanhou. Com uma boa palavra, tomou-os no braço, um aqui e outro aqui, e sentando-se numa pedra, ali esteve com as 2 crianças. Terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal, em meio da suave alegria e sincero reconhecimento. Então imagina a mãe terminar ali, nossa, incrível, Jesus ali na frente, ela terminar assim, cadê meus filhos? Aí chega Simão, todo carinhoso, entrega os filhos e a mãe agradece de todo o coração sincero pela atitude dele, né, de ter ali observado as crianças. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se as crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendeu com Cristo o prazer de servir e a alegria de ser útil. Então ele virou e falou: essa tarde não seria tão perfeita se, infelizmente, 2 crianças morressem afogadas. Pela mãe, a gente não pode culpar a mãe assim, né, direto. Ela estava diante de Jesus e tudo mais. Mas, enfim, não seria uma tarde tão feliz se eu tivesse tido 2 mortes ali, né? E ele percebe que ele foi intuído, que ele foi ali guiado para ter a noção e acompanhar aquelas crianças. E agradece com todo o coração de júbilo por ter tido esse ato, né, de cuidar delas. Ele serviu. Ninguém mandou ele lá, vai lá cuidar das crianças. Olha, não. Ele foi de bom grado. Eu imagino ele mais velho com uma criança aqui e uma aqui, e eles ouvindo a palavra do mestre. Olha que coisa linda. E é uma sublime tarefa. Aí a importância do prazer de servir e ser útil, isso ele reconhece nesse coração. E compreende agora com Jesus o quanto o trabalho é importante e a dedicação a esse trabalho. Nessa noite, Simão o Zelote teve um sonho glorioso para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago. Em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com 2 crianças desconhecidas. Por amor ao seu nome. Olha que lindo, por amor ao nome de Jesus, nosso mestre, ele aprendeu a servir, ele foi ali atrás
salvou 2 crianças, né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido a 2 crianças sozinhas, né? E Jesus agradeceu com muito carinho. Gente, receber um agradecimento de Jesus, eu não sei nem descrever como é que é a sensação, né? Das palavras dele, da boca dele. Nossa, que sonho. E aí, ele começa a ver que ele tá no alto de um cume, o mestre tá com ele. O mestre agradece pelo ensinamento do mais velho, que tem mais experiência ao mais novo, né? Passando a sabedoria sobre a velhice, a importância dela. E, nesse momento, o discípulo se sentia venturoso. Naquele momento sublime, Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades, campos, mares, montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos, assombrados, divisavam paisagens. Ai, meu Deus. Passa correndo uma moto, mas tudo bem. Vamos voltar uma frase. Em seguida, um antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Todas as criaturas. E ao lado do seu deslumbramento passava a imensa família humana diante de seus olhos. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam de amigo fiel, os jovens de verdade do céu, os velhos de sagrada esperança. Simão acordou experimentando indefinível alegria na manhã imediata. Antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora eu vos compreendo. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. E assim a gente encerra o nosso estudo do capítulo 9 do Boa Nova. E aqui, falando dos últimos detalhes, né? Olha que delícia se sentir venturoso, poder compartilhar com o mestre de indefinível alegria. E esse momento, chamar a atenção aqui para um momento que ele visualizou o futuro da humanidade, em que todos agradeciam e rendiam glórias ao nosso mestre, irmão mais velho. Esse futuro eu convido a pensar, não temos resposta, mas se esse futuro não seria ainda o nosso futuro, não seria o futuro que está por vir ainda, né? É uma possibilidade, por que não? Há de chegar o dia em que renderemos glórias de sincero coração. E que esse dia seja tão glorioso. E que a gente possa sentir isso do fundo do nosso espírito, da nossa alma. E a gente compreende que estar com Jesus e estudar com Ele, aprender, seguindo em frente na nossa vida, é uma coisa muito importante. Que a gente tenha esse conhecimento. Bom, uma reflexão final também pra gente encerrar o assunto, né? A gente tá dando importância à velhice, né, que nos cerca. Porque assim, eu digo, a pessoa que é velha, você dá importância às suas experiências que você viveu? Você dá importância a isso ou não? E a pessoa que é nova, você dá importância àquele que é mais velho que você? Isso é importante de se pensar também, a gente ter muita noção disso. Convido a uma reflexão também a questão dos seus pais. Seus pais estão mais velhos ou que vão envelhecer, como cuidar deles? Você está dando devido valor? Está honrando os seus pais? Porque eles cuidam de nós. Pode ser pai de sangue ou pai de coração, mas alguém que você tenha muita ternura e que envelhece. Eles merecem a nossa educação, o nosso respeito e nossos cuidados, porque eles deram também pra gente. Então isso é importante se pensar, que a gente dê mais valor às pessoas mais velhas. Lembrando que velho não é uma questão depreciativa que a gente, na nossa sociedade, tem
esse costume, né, de falar que algo velho é algo ruim. Não, estar velho é ser o fruto da divindade, da obra divina, poder dar a semente e toda a luz da nossa vida às próximas pessoas. Então, já fomos velhos, seremos ainda. Bom, que a gente possa fazer uma prece final aqui e agradecer a nossa vida, né? Eu convido a todos vocês que estejam juntos comigo em pensamento para a gente se sentir mais próximo, para agradecer as oportunidades da vida. Então, que a gente possa serenar os nossos corações. Mestre amado, que os jovens hoje, desvairados da energia vital, que eles possam ter entendimento que tudo isso que eles fazem tem responsabilidade. Que eles despertem em seus corações a alegria pelo Evangelho e o carinho a Deus. Às pessoas mais velhas, que elas possam sentir todo o acalento e agradecer a oportunidade de terem vivido cada vez mais e terem tido toda a experiência, pois a oportunidade da vida já é a maior dádiva que podemos receber. Que os jovens tenham a compreensão e a humildade de aprender e os mais velhos tenham também a humildade e o bom ânimo para nos ensinar. E vice-versa, que os jovens também ensinam e os mais velhos também aprendem. Que a gente possa se sentir cheio de júbilo, cheio de ânimo na nossa tarefa do dia a dia. E espiritualidade amiga, eu agradeço por todo instante, por todo o apoio de toda a tarefa. Porque vocês nunca nos abandonam. E só temos a agradecer por isso. Obrigada, Mestre amado, por todo o ensinamento e por todo o carinho que dedica a nós, seus irmãos. Agradeço imensamente e quero vos dizer que eu amo vocês e agradeço de coração a oportunidade. Que todos saiam daqui um pouco mais felizes, mais esperançosos à velhice, mais responsáveis na juventude. Que a gente venha entrever o céu com todo carinho e paciência, amor e dignidade que emanam de Deus. Obrigada, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos que aqui estão, que me acompanharam, que me vão ver depois. Que Deus vos abençoe, hoje, agora e sempre também. Até mais.